Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Astro Insight 77, a nossa comunidade de autoconhecimento, de jornada coletiva, de descobertas nesta dimensão. Convido vocês que estão chegando aqui pela primeira vez a inscrever-se na nossa comunidade, a também divulgar o nosso vídeo, deixar o seu like, para que esse conteúdo ele possa chegar a mais pessoas. Esse é o nosso maior objetivo, né? E vamos lá, chegamos à casa 6, dentro da nossa mandala astrológica. Estamos numa playlist analisando a mandala, casa a casa, né? E aí a gente chega na casa 6, que é a casa da nossa rotina, da nossa saúde, da nossa relação com o trabalho, né? A gente fala muito que a casa 6 é a casa da saúde e do trabalho. Vocês vão ouvir muito isso, né? Mas no fundo é a casa de como a gente se equilibra, se organiza, né? Então é a casa do equilíbrio, do bem-estar, é a casa da nossa saúde física mesmo, do nosso corpo, como é que a gente se cuida, como é que a gente se alimenta, cuida da nossa saúde, né? Que isso é super importante. Esse bem-estar físico, ele é muito importante. É a casa do trabalho, é a casa de como a gente se organiza, como a gente lida com as nossas responsabilidades dentro dessa estrutura, desse cotidiano, né? Que nós precisamos tocar dentro dessa dimensão. Então, uma casa super importante, né? Que está ali no meio da nossa mandala, né? Dividindo a nossa mandala para as outras 6 casas que estão por vir, né? Então, quando a gente fala do trabalho, a gente está falando do cotidiano, seja do trabalho, muitas vezes CLT, né? Quando a gente trabalha fora, às vezes do trabalho mais em casa, às vezes do próprio empreendedorismo, quando a gente tem o nosso próprio negócio, ou seja, do cotidiano, daquilo que a gente vende para o mundo como um labor, né? Como um trabalho, né? É também a casa dos hábitos diários, né? Das nossas rotinas, de como a gente estabelece a nossa rotina, como a gente acorda, estabelece o nosso dia, faz aquela nossa jornada diária, né? Efetivamente. É também conhecida como a temida casa da saúde, né? Então, às vezes, quando você tem ali aspectos mal posicionados ali, é uma casa que a gente tem um certo receio, porque isso pode trazer para a gente, em algum momento da vida, debilidade na saúde física. E aqui eu já aproveito, pessoal, para deixar o recado que eu sempre deixo. É muito importante que vocês tenham o compromisso com vocês de, se precisa de uma análise mais detalhada da tua mandala, você precisa consultar um astrólogo ou astróloga profissional, tá bom? Nunca esquece disso. A gente está falando aqui de um compromisso com a gente mesmo, né? Então, os astros, eles mostram o caminho, mas eles não nos definem, né? A gente não está falando aqui de algo de destino. Eu falo muito isso no vídeo onde eu abordo aqui a mandala astrológica. Convido vocês a assistirem também. Muito pelo contrário, a astrologia, ela é para a gente uma grande bússola, né? Que vai nos nortear, mas jamais irá nos definir, né? Então isso é muito importante. E é a casa também dos relacionamentos, né? Com os nossos colegas. É por isso que a gente fala no trabalho, colegas de trabalho, colegas de ciclos mais próximos, né? Então acaba sendo tudo isso sendo visto na casa 6. Como eu sempre trago alguns exemplos aqui para vocês, né, sobre as influências que a gente pode ter. Então imagina que você tem ali uma casa 6 em Virgem, né? Virgem é aquele signo mais organizado, mais prático, mais pragmático, mais detalhista. Então, às vezes, são características que a gente vai externar ou nas nossas relações com os nossos colegas, ou nas nossas relações de trabalho, né? Então a gente acaba tendo um pouco dessa postura. Se a gente tem ali uma casa 6 em peixes, né? Peixes, pela sua própria natureza, é um signo mais fluido, mais intuitivo, mais da coletividade. Ele desafia um pouco a disciplina. Então a gente pode estar, por exemplo, diante de uma pessoa um pouco mais dispersa no ambiente de trabalho. Então talvez atividades que vão requerer uma maior concentração não seja muito, vamos dizer assim, favorável para a gente. Então, vejam, a gente utilizando a mandala astrológica
para perceber esses insights e principalmente refletir diante do que a gente está vendo, o que é que faz sentido ou não para a gente, né? Esse também é um grande intuito nosso. Inclusive aqui da nossa comunidade. A gente não está aqui para trazer nenhuma verdade, mas insights que nos levam a essa reflexão, né? E esse momento de refletir é o que nos leva numa caminhada muito mais interessante. Vamos falar um pouquinho das influências dos planetas, né? Então vamos lá. Imagina que eu tenho ali um Mercúrio, né? Dentro dessa casa 6, né? Mercúrio é aquele arquétipo muito, muito focado, né? Mercúrio não tem aquela coisa em cima do muro, então isso pode nos trazer uma característica de muito foco, planejamento, boa comunicação, porque a gente está diante... Mercúrio é o deus da comunicação, né? Então ele é aquele arquétipo, aquela pessoa que é super focada, planejada, se expressa bem no trabalho, né? No ambiente de trabalho, né? Então, veja, são características que a gente pode ter. Se a gente tem ali um Marte em casa 6, né, a gente não pode esquecer que Marte, inclusive por ser Marte, né, o grande propulsor de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, Marte é aquele impulso, né, como eu falo sempre, aquele cara que nos tira de manhã da cama, que nos dá energia, né? Então, ali um Marte ali em casa 6, a gente pode estar falando de energia para o trabalho, né? Mas não podemos esquecer também que Marte é muito impulsivo. Então temos que ter um cuidado nessas relações para que a gente não traga situações que nos gerem certo desgaste, né? E um outro exemplo é o Netuno, né? Netuno, aquele arquétipo de maior sensibilidade, de muita fluidez, né? Mas ao mesmo tempo de uma nuance muito subjetiva, algo que a gente não consegue enxergar na sua totalidade. Então, às vezes, um Netuno ali de casa 6, a gente pode estar falando de uma pessoa, por exemplo, que seja mais sensível, ou à própria saúde, né? Ou às próprias relações. Então, são influências que podem estar ali na nossa mandala, né? Mas é sempre bom consultar um astrólogo ou astróloga profissional para a gente fazer a leitura real da nossa mandala. Bora lá! Se a gente fizesse ali um resumo do que seria, né, a casa 6, a gente está falando, num primeiro momento, de compreensão, né? Então a gente compreender essa relação de equilíbrio de responsabilidades em relação à responsabilidade e o equilíbrio com o nosso próprio corpo e no ambiente de trabalho, né? Como é que a gente faz a aplicação disso através de rotinas que vão ser mais saudáveis, ou seja, fazendo um trabalho que também nos traga alegria. Lembra lá da casa 5? Alegria, né? E que ao mesmo tempo possa trazer o nosso sustento. E o resultado desse equilíbrio, dessa rotina, vai nos trazer produtividade, bem-estar e realização, né? Então é uma casa muito importante porque ela traz isso, é a casa que traz pra gente essa coisa do concreto, né? Saúde física é algo muito concreto, relações, trabalho é algo muito concreto. É o que nos põe de pé, né? Dentro dessa dimensão. E aí, é claro, é super importante, dentro dessa perspectiva de reflexão, vocês identificarem, né, a casa 6 de vocês, analisar os planetas, as casas, a influência, né? E refletir um pouquinho sobre as suas rotinas de trabalho e os cuidados que hoje você tem com a sua saúde. Super importante isso. Como eu costumo dizer, a gente está aqui numa comunidade de muita reflexão, de compartilhamento. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, levar para outras pessoas que gostam desse conteúdo, que tem na astrologia uma ferramenta de autoconhecimento, eu super agradeço. E aproveito também para convidar vocês a seguir o Astro Insight 77 também no Instagram. Lá a gente tem conteúdos semanais, muitos insights de autoconhecimento, de autodesenvolvimento dentro dessa jornada, nessa dimensão. Um beijo enorme para vocês, super obrigada e nos encontramos na próxima Casa Astrológica. Tchau, tchau!